Oi gente, tudo bem? No nosso vídeo de hoje eu vou falar nem de uma nem de três, mas de 5 origens de trincas de flexão em vigas de concreto. Gosta desse tipo de conteúdo? Não marque bobeira, assista até o final para que você tenha a informação completa. E se em algum momento do nosso vídeo você sentir aquela necessidade de estar indo em outro vídeo aqui do canal para aprender ainda mais, considere se inscrever aqui que você sim vai se desenvolver cada vez mais. Meu nome é Vinícius Ornelas e espero vocês no nosso conteúdo. Vamos lá, gente! Todas essas trincas, o esforço solicitante que está em mau uso, vamos dizer assim, é o esforço de flexão, por isso que são trincas de flexão. Nele, quem combate esse tipo de esforço? As armaduras longitudinais das nossas vigas, seja ela de momento positivo ou de momento negativo. Tendo essa parte agora inicial conceitual, vamos agora à nossa listagem. O primeiro tipo de erro é aquele erro de cálculo, ou seja, em algum momento, positivo ou negativo, o projetista que fez todo o cálculo fez o posicionamento errado de cargas, jogou valores que não tem nada a ver com a realidade para cima ou para baixo e, na verdade, aquele modelo estrutural ao qual ele fez todo o projeto não condiz com a realidade. Isso pode acontecer por algumas ocasiões, mas 80% das vezes é um dos dois fatos, desatenção do projetista ou falta de conhecimento mesmo, tá? Ele pode estar no processo de aprendizado, ninguém é de ferro. Por mais que ele esteja usando o programa, ele pode não ter usado as considerações de alguma carga que faltou, ele jogou o valor errado daquele carregamento e por aí vai indo. Isso pode acontecer. Então, isso é um erro que ele pode fazer num trecho específico da nossa viga, que pode ter, de repente, uma região que precisava de 2 camadas de armadura positiva, ele colocou uma camada só, com um ferro mais fino, por exemplo, e aí não passa. Então tem diversas maneiras dele errar nessa condição. Mas é um dos tipos que eu acho que verificou aquela trinca, já pede de cara o projeto estrutural e avalia aquela viga que deu aquela exata fissura, tenta refazer, reconstituir aquele cálculo que foi feito originalmente para ver se não foi essa origem aí do erro. O segundo tipo de erro já é o erro de execução. Muitas das vezes, na correria do dia a dia ou por ausência do engenheiro estar ali na obra o tempo todo, principalmente na etapa de colocação de armaduras e verificação depois, antes de fazer a concretagem dessas armaduras, o mestre de obra ou a equipe esquecem uma barra ou outra de fazer, ou não conseguem interpretar o projeto estrutural daquela exata parte da estrutura. Então o que vai acabar acontecendo? Eles podem colocar bitolas a menos. Vamos supor, uma região que ele teria que botar 3 barras de 8 milímetros na viga, ele colocou 2 de 6,3. Por quê? Porque ele achou que era tudo igual, vamos dizer, se tivesse algum padrão que estava se repetindo, mas aquela ali seria a exceção desse padrão. E aí ele falou, tá tudo no padrão, vou fazer todas elas no mesmo padrão. Isso pode induzir o erro às vezes. E aí ele não percebe, porque ele não está olhando ali o projeto em si. Outra questão pode ser o erro de posicionamento dessas barras. Como assim? Por exemplo, vamos supor que eu tenho na minha armadura negativa 2 níveis de barra. Seja o primeiro nível 2 de 8 milímetros e o segundo nível 2 de 6,3. Ele pode ter feito, por alguma questão do destino, visto que eram 2 de 8 e 2 de 6,3, em vez de colocar em 2 camadas, ele botou em uma camada só, todo mundo junto ali no final.
ou então ele fez em disposições diferentes de projeto. Isso mexe com várias coisas, inclusive com a altura da linha neutra. Se mexeu com a altura da linha neutra, você afetou a viga como um todo. E como ela está interligada a vários outros elementos estruturais, vai dando aquele erro por cadeia, que vai na carga que não foi prevista, que pode ser majorada por causa de estar recebendo carga que não era originalmente, e a sua estrutura pode ser sobrecarregada como um todo, tendo depois que, em pouquíssimo tempo, ter que fazer uma recuperação estrutural por causa de um erro desses. Outra coisa que pode gerar essas trincas de flexão, que é o terceiro item aqui, é mudanças bruscas de temperatura. Por quê? Vamos supor que você fez um traço que está normatizado, fez todo o cálculo, então está numa sequência que você está fazendo sempre ele, e durante aquele mesmo dia, por exemplo, estava fazendo um frio, do nada virou tempo e em questão de 1 a 2 horas ficou muito quente. O que aconteceu? As condições climáticas na hora da concretagem mudaram. Ou durante as primeiras horas ali de cura do teu concreto. Se aconteceu isso, o que vai acontecer? Essa água vai ter evaporado antes do normal. Se ela evaporou antes do normal, gerou as trincas ali. Ah, mas essa trinca é outro tipo de origem? Não, elas é um fator secundário. Ela também gera trinca de flexão, tá? Lembrando que para você verificar que realmente é uma trinca de flexão, pode reparar, se você chegar e tiver acesso ao cálculo estrutural, de onde são as regiões da viga que são os momentos máximos, sejam eles positivos ou negativos, você vá aonde é o exato ponto do momento máximo. Te digo que a maior fissura vai estar ali. E aí você vai vendo que de ambos os lados dessa fissura vai diminuindo o quanto essa fissura vai ranhurando a sua viga. Então ela está indicando exatamente que ali naquele ponto tem um momento máximo. É a característica básica, até para você saber identificar uma trinca de flexão. Nesse momento é onde eu vou pedir aquela sua ajuda para estar ajudando o nosso canal a crescer. Sim, mas é secundário. O mais importante de você dar esse like é ajudar a você mesmo. Por quê? Quando eu chego aqui, para falar qual vai ser o assunto que eu vou escrever para falar no vídeo para o pessoal, uma das coisas que eu mais vejo é a quantidade de likes que vocês estão dando. Então, quando você dá aquele like no vídeo, você simplesmente está dizendo para mim: Vinícius, realmente gostei desse conteúdo e quero que você aprofunde ele ainda mais. Então, se você fizer isso, esse like, você vai estar se ajudando. Posso contar com a sua ajuda? Espero que sim, hein? A quarta questão que pode estar acontecendo, que vai gerar isso, é o que nós chamamos de fadiga estrutural, que é aquela carga que não é fixa, ela é variável, tem a mesma intensidade e acontece de tempos em tempos, é cíclica. Ou seja, ela vai se repetindo, não é uma carga que fica ali de vez, com uma carga de peso próprio, por exemplo, mas também não é uma carga variável, por exemplo, com uma caixa d'água que está o tempo todo mudando o nível da caixa d'água, então vai estar mudando o peso. Não é nenhuma coisa nem outra, é o mesmo valor o tempo todo. Isso pode ter N origens que aconteçam, tá? Não vem nem aqui ao caso de eu ficar falando possibilidades de origens dessa fadiga estrutural. Mas é sim um caso que acontece, porque por tanta repetição, aquele aço, vamos parar para pensar, ele está no estado de repouso ali. Ele começou a sofrer aquela carga, ele começa a tracionar ou se comprimir, no caso se tracionar porque é o aço. Ele começa a ficar tracionado, vamos dizer assim. Aí a carga saiu, ele se aliviou, ficou em repouso.
Ela voltou, começou a trabalhar, saiu, ficou em repouso. Então é um movimento constante, assim, 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 assim. Então o que vai acontecer? Ela vai estar como se fosse tentando se movimentar e a fadiga estrutural vai fazer com que ela acabe quebrando as suas moléculas, quebrando as suas fibras. Ela vai quebrar, vai tornar o aço mais fino e aí ele vai se romper. E a quinta questão que eu tenho para falar para vocês, ela é tão importante quanto as outras. Mas antes que eu fale ela, para que eu saiba que realmente você quer que eu fale e se aprofunde realmente, além do like aqui, ainda mais, coloque aqui embaixo no comentário algo do tipo: realmente é bom você falar de mais origens para que eu esteja aprendendo cada vez mais. Coloque essa frase aqui que eu sei que você chegou até esse ponto e o meu recado está sendo dado. Agora vamos à nossa quinta origem, que é exatamente aquela carga que pode ser concentrada ou distribuída na etapa de uso da edificação. Como assim? Ninguém passou para o projetista, teria, por exemplo, aquele móvel pesado exatamente naquele ponto que vai descarregar na viga. Ou que está, em vez de estar no sentido perpendicular, está no mesmo sentido da viga, está exatamente totalmente em cima da viga, se torna uma carga distribuída em cima dela. É uma sobrecarga não prevista, ele não tinha como adivinhar. E a estrutura dele, se tiver além dos 40%, mais as majorações todas, ela não vai aguentar, ela não vai suportar. E aí ela vai ceder. Tá? Infelizmente acontecem essas coisas. Só que tem algumas condições que também pode não ser um simples móvel pesado que aconteça isso, e é mais normal do que você imagina, e os arquitetos têm grande contribuição para isso, que é o quê? Quando do nada, por exemplo, é vendido, não é mais o mesmo comprador original, vendeu para outro que não tem noção de como foi feita a estrutura daquilo, e aí vem um arquiteto e manda construir uma parede exatamente ali, ó. Não, bota uma parede aqui que não tem peso nenhum. Gente, parede é uma coisa que é pesada, tá? Ela tem peso e é grande. Vocês não têm noção do peso que dá numa influência de carregamentos, como nós fazemos aqui nos cálculos estruturais, quando aparece uma parede. Agora imagina uma que ninguém tinha previsto. E isso acontece no caso de reformas, e os arquitetos, na 99% das vezes, são culpados. O 1% é o cliente mesmo, de teimoso, tá? Então, vocês têm que ter uma noção de quando for fazer até mesmo uma reforma num apartamento, por exemplo, investigar, gente. Como é que é a minha estrutura original? Para que você, se for o caso, tenha que fazer um reforço dessa estrutura. Isso ninguém se atenta. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo e não tenham marcado de bobeira. Se inscrevam aqui no nosso canal para que você esteja crescendo e se desenvolvendo cada vez mais, gente. Tchau!